Bem-vindo no Sagrada Wiki ao Tempo da Trilha. Hoje vamos falar sobre bruxaria e karma. Uma visão tradicional. Magia negra popularmente conhecida como nociva, prejudicial, danosa ou que interfira no livre-arbítrio de alguém. Algumas pessoas consideram tal magia um tremendo mau uso de energia espiritual. Uns acreditam que nenhuma magia, mesmo a de cura, deve ser conduzida sem a permissão do sujeito envolvido. Outros ainda advertem que é karmicamente perigoso lançar magias. Mas seria isso relevante para a bruxaria tradicional? Bruxas tradicionais veem a magia como ela é, energia, e um meio para conseguir um fim. A dicotomia existe entre magia branca e por conseguinte benéfica, em contrapartida é maléfica magia negra. É algo tecnicamente recente, embasado em preconceitos socioétnicos culturais. Energia é energia. É o destino que essa energia forma é total subjetividade da bruxa operante. Julgamentos morais e considerações éticas cabem ao indivíduo, que é a única pessoa adequada para julgar uma situação particular. De fato, o propósito da maioria das feitiçarias é afetar o ambiente externo e aqueles que rodeiam, e é o que comumente chamamos de magia negra, é parte integrante da própria história da bruxaria. Alguns membros da moderna religião da bruxaria afirmam que nenhuma bruxa real usaria magia para fins perniciosos. Mas se isso fosse verdade, por que a maior parte da documentação da feitiçaria na Europa Ocidental, na Inglaterra e em todo o mundo está repleta de casos de maldições e visitas demoníacas? Não seria o conceito do bem e do mal algo subjetivo e particular de determinadas culturas e doutrinas? Obviamente, afirmar qual uso a magia deve ter é no mínimo incoerente. Cabe salientar que geralmente bruxos tradicionais não saem por livre e espontânea maldade disseminando problemas. Tampouco vira outra face perante uma injúria. Muitas vezes é uma questão de sobrevivência o uso da magia, seja ela qual for. Entretanto, algumas bruxas modernas e populares frequentemente advertem contra o uso da magia indisseminada por medo de efeito de ricochete naquele que lançou o feitiço. Ela tem vários nomes para isso, como a lei de retorno e a lei Titri, que são dogmas modernos derivados do complexo conceito hindu de karma. De maneira simples no hinduísmo, o karma ocorre após a morte e determina o caminho da alma com sua própria reencarnação. No centro da doutrina está o conceito da causa e efeito, a ideia de que suas ações nessa vida e nas anteriores têm efeito sobre o presente e o futuro. Possivelmente é visto como um dom espiritual, pelo qual uma pessoa aprende a se tornar mais forte, de modo que a doença e as outras adversidades são vistas como parte das lições da vida. A doutrina do karma foi reciclada pelos ocidentais na nova era, cristianizada e adaptada pelos icanos. O perigo desse tipo de pensamento é que ela engendra a falsa crença de que todos nós merecemos sofrer por causa de alguma transgressão, cometida ou imaginada nessa ou em vidas passadas. Hoje sabemos que os sobreviventes de certos crimes tendem a internalizar os abusos cometidos contra eles e imaginar que são de alguma forma merecedores do que lhes ocorreu, sem mencionar a síndrome de Estocolmo, na qual a pessoa submetida a um tempo prolongado de intimidação passa a ter simpatia e até mesmo amor, amizade perante o seu agressor. Por exemplo, uma mulher que foi estuprada por ser convencida de que ela mereceu ser abusada porque fez mesmo em uma vida passada ou fez alguma maldade nessa vida. É essa espécie de insanidade que floresce quando a noção do karma ou retorno é levada ao extremo. O karma é uma doutrina religiosa que não existe na bruxaria tradicional, pois o sofrimento não é considerado um dom espiritual. As pessoas não precisam aprender lições cósmicas por intermédio de doenças, lesões, violências, etc. Tal pensamento as impede de procurar soluções para problemas de saúde e permite que os malfeitores e criminosos prevaleçam, além de afetar de forma negativa os aspectos psicológicos de alguns indivíduos. Existe uma crença comum em alguns bruxos e bruxas de que as coisas que você faz agora podem afetar eventos completamente não relacionados no futuro, sejam para o bem ou para o mal, com base na natureza da ação ou os originou. De maneira mais simplória, se você enviar negatividade, isso causará mais negatividade no mundo, o que inevitavelmente isso voltará para você. Mas se você enviar energias positivas, a energia positiva voltará para você.
Dentro da bruxaria racional não é tão simplório assim. O conceito de que nossa vida é um estado de lei causa e efeito, ou você colhe aquilo que planta, é muito vago. Eu nunca senti que por diversas vezes estava plantando uma coisa e colhendo outra. Ou também, ver tanta gente escrota se dava bem na vida, enquanto os bons e justos estavam chafurdados na merda. O que ocorre aqui é uma falha de interpretação dessas leis da física clássica que observa, sobretudo, os efeitos da matéria. Atualmente contamos com uma fonte de saber poderosíssima que você sabe, sabido em termos medicinais, seria considerado bruxaria e heresia, a física quântica. Segundo ela, um mesmo evento terá análises diferentes de acordo com os critérios que foram utilizados durante a sua observação. Imaginemos que alguém segurando uma maçã abre a mão e deixa a maçã cair no chão. Do ponto de vista da física quântica, pode-se dizer que a maçã caiu no chão porque o indivíduo abriu a mão. Enquanto a partir da física quântica analisa as várias probabilidades, uma delas será até mesmo dizer que por algum motivo foi o chão que fez com que a mão do sujeito se abrisse. O princípio da lei da atração, da ação e reação, ou lei do retorno, diz que qualquer ação se opõe à ação inicial, ou igual, ou ainda as ações mútuas de dois corpos são sempre iguais e se exercem sentidos opostos. De modo prático, poderíamos ter o seguinte exemplo: uma pessoa se feriu, ela deverá ser, por exemplo, ferida da mesma forma, com a mesma intensidade. O que você está na merda porque você fez merda. Porém, a divergência na observância sobre a prática da feitiçaria das bruxas, New Age e das bruxas racionais é quase a mesma, que existe entre as leis física clássica e as leis da física quântica. Lei da ação e reação é uma das leis da física clássica, que se aplica no mundo da matéria. A que é maior que um átomo e que se pode ver a olho nu. Embora a física clássica possa explicar o mundo visível, ela não aplica ao universo das coisas menores que um átomo, ou seja, todo o universo invisível que existe ao nosso redor. Por isso, cientistas tiveram que admitir essas necessárias outras leis para lidar com esta realidade, e foi assim que surgiu a física quântica. Enquanto a física clássica, acontecimentos determinados devem gerar resultados esperados, na física quântica os fenômenos podem ser previstos com a possibilidade de acertos ou erros. De acordo com a física quântica, todas as possibilidades estão acontecendo simultaneamente, porém, quando focamos a nossa atenção para uma realidade, apenas uma possibilidade é concebida para o real. Em outras palavras, a energia que vai não pode ser a mesma que volta, pois existem várias energias acontecendo e se transformando ao mesmo tempo. O conceito de karma na indústria moderna tende a levar aos que chamam de culpa wicana, que é algo muito parecido com a culpa cristã, uma vez que é uma vinculada às noções de pecado original e de julgamento. Muitos ciganos praticando algumas formas de esoterismo New Age juram que o dogma é verdadeiro e aplicável a tudo e a todos. A culpa wicana aparece quando você faz o bem, mas o bem não volta para você. Então se sente que você não foi bem o suficiente. Se algum acidente acontecer com você, um ente querido morrer ou você for vítima de um crime violento, você pode ser encorajado a acreditar que isso foi por causa de alguma ação errada ou direção do pensamento que de sua parte. Assim, baseado no karma, engreda um grau notável de autoflagelação, masoquismo, culpabilização da vítima e impunidade criminal. A doutrina do karma é simplesmente uma crença religiosa, como tantas outras, sendo a palavra crença. Tal condicionamento cultural e religioso é uma forma de controle de mente. Essa crença é uma última instância destrutiva. Isso leva a um estado que essa pessoa constantemente tende a estar fazendo algo de errado. Para deixar de lado essa programação, você só precisa permitir que a mente racional supere essa crença religiosa, como talvez você já fez com todas as outras. Se você for submetido a uma doutrinação cristã ou icaniana, e consequentemente ao medo de sair da linha por causa de repercussões cósmicas imaginadas, você pode ter que se fazer dissimulações antes de se sentir confortável na bruxaria tradicional. Mas antes que condene a fogueira, deixe uma provocação. Os cristãos acreditam que todos aqueles que seguem as doutrinas e ensinamentos bíblicos estão condenados ao fogo do inferno e basta se arrepender e aceitar Jesus como Salvador da sua vida para que automaticamente todas as transgressões sejam perdoadas e sua vaga no paraíso está garantida. Homens bomba acreditam que fazem o sagrado trabalho para lá. A conhecida tribo Yanomami da floresta amazônica entre o Brasil e a Venezuela é famosa por sua tradição de endocanibalismo. Quando uma pessoa morre, eles envolvem o cadáver em folhas e permitem que os insetos ataquem o corpo em decomposição. Após 40 dias, os ossos são recolhidos, pulverizados e misturados numa sopa de
banana que é consumido por todos. Reserva um pouco do pó no cadáver para ser consumido um ano depois, dessa vez em uma sopa de folhas de bananeira. Segundo a crença, o ritual ajuda a garantir que as almas encontrem seu caminho para o paraíso. A palavra estava em todos os casos, estado acima é crença, logo porque uma crença de karma seria diferente. Pessoas que não se identificam mais com a Wicca e queiram romper com a religião podem realizar um culto ritual escrevendo a rede de retorno ou qualquer outra crença dogmática em uma folha de papel e queimando uma pequena cerimônia, quebrar o padrão psicológico atado a essa filosofia religiosa. É evidente que ao usar a feitiçaria para ganho próprio ou para punir alguém sobre a outra pessoa, a quebra psicológica já ocorre. E existem também pessoas que, nos mesmos bustos, desejam romper com o cristianismo. Para tal, existem alguns rituais envolvendo a expressão da oração do Pai Nosso de estar presente no cemitério encruzilhado. Novamente, saliento que o uso da magia é muitas vezes uma questão de sobrevivência. Às vezes, a feitiçaria é uma coisa certa a se fazer, é uma situação de evitar dano a si mesmo a outra pessoa. A feitiçaria pode ser um meio de restaurar a justiça e a paz e de mantê-la. Em uma instância, ainda questionarão, mas o bem maior. Realmente digo, quem é bom para uma pessoa pode não ser para outra e vice-versa. Ademais, essa atitude passiva, no caso dos deuses, espíritos, universo, etc., assumem tal resultado da vida de alguém, é diametralmente oposta à visão do ser tradicional. Sabe que não critica o caminho pessoal escolhido, por isso faço o que queres a ser todo da lei. Conquanto levamos do adágio, a bruxa incapaz de amaldiçoar é também incapaz de abençoar. Esse pensamento tem o poder de libertar as pessoas da oposição da vítima. Se você passou por um terrível ordário nas mãos de um malfeitor, a feitiçaria ajudará a curar, restaurar e equilibrar e estabelecer controle sobre sua própria vida. Acima de tudo, o budget tradicional é uma forma de mentalidade. Ela nos ajuda a desfazer os danos que foram causados uma vez que vivemos em uma sociedade judaico-cristã, onde impera uma espiritualidade escravagista. Os tradicionais sempre fazem o que é preciso, afinal somos mestres do nosso próprio destino. Cantinho Místico, Casa de Luz. Lembrando que os nossos cursos de Wicca e Estegueria continuam disponíveis na plataforma Cocif. Os cursos têm um valor simbólico de R$50. Estão disponíveis na plataforma Cocif pelo PagSeguro ou pelo PayPal. Os nossos cursos complementares continuam R$ 27,99 pela plataforma Cocif pelo PagSeguro ou pelo PayPal ou no direto comigo no WhatsApp pelo Pixel. Para todos, um ótimo final de semana. Obrigado, blessed be.